por que hoje, né, quem nos ouve, quem vai nos ouvir, deve escolher a área da administração? Porque, como disse aqui, nós temos quase 6 milhões de empresas. Se você não tem nem 10% de profissionais aptos, que eu digo legalmente, eu não estou falando em qualidade, né? Menos ainda. Gosto de insistir nisso, tá certo? Porque isso virou uma indústria, muitas vezes. Não estou dizendo que sejam todas, mas você tem as exceções. Mas, em verdade, o que acontece? Você não tem 10% para preencher as vagas, para botar um administrador em cada empresa. Você não. Então, se a gente colocar um administrador em cada empresa, a gente vai ter 400 mil empregados. E nós temos 6 milhões de empresas. Então, essa é uma alternativa. Além disso, eu repito o que disse antes, a gente tem que se dedicar à atividade fim, também à atividade meio. Eu não estou de forma nenhuma, eu sou formado pela atividade meio, tá certo? Mas eu estou insistindo que os cursos de administração têm que considerar as atividades fins das organizações, que é fundamental, porque os erros são de gestão em atividade fim. Como a pessoa que vai subir na escala hierárquica aumenta... Você não pode acusar o engenheiro que a empresa, em vez de dar oportunidade de crescimento, vocês falam, a gente chama sempre carreira Y ou paralela, né? Da formação técnica, ter reconhecimentos importantes, a gente só dá reconhecimento para quem vai exercer cargo de gerência. Às vezes você tira um excelente professor e coloca esse professor para dirigir. E esse professor é um péssimo diretor, porque ele é um excepcional professor. Não quer dizer que um excepcional professor não possa ser um excepcional diretor. Mas qual é a crise da educação no Brasil? É de gestão. Bom, Sobral mostra isso. Não só da educação, mas nas organizações também. Sobral, que é o Ceará, que é um estado ruim, eu não estou querendo com isso dizer que foi o Ciro, que não. Sobral hoje é um exemplo para o Brasil de educação que deu certo. Por que deu? Foi uma questão de gestão. Eles não mudaram as políticas, têm as mesmas políticas na área pública. Então, em verdade, a saúde é a mesma coisa. Qual é o maior problema de um hospital? São os médicos incompetentes ou os clientes que são muito ruins? É a gestão desse hospital. Muitas vezes você coloca o médico porque não tem ninguém. Mas você tem que formar o médico também para gestor, assim como o profissional de administração tem que ser formado em gestão de organizações de saúde. E assim eu espalho para todas as atividades. Sim. Quer dizer, eu não estou tendo uma visão corporativa que o mundo tem que ser administrado pelo administrador formado. Não. O administrador tem capacidade treinada para dirigir, na formação quando ele sai da faculdade, assim como o engenheiro também, porque ele tem uma capacidade treinada para fazer, e não para fazer. A gente bota trabalho em grupo e tem sempre aquele que diz assim, pode deixar... O que faz e o que não faz. Né? No fundo, esse está dizendo o seguinte, eu não quero compartilhar, me chatear com esse outro. O outro vai dizer assim, deixa que eu cuido da bibliografia, deixa que eu vou digitar o material, ele tem uma secretária, e a gente faz muitas metodologias ativas que melhoraram, etc., mas, em verdade... esse profissional, ele é cobrado pelas coisas que ele saiba fazer. A gente aprende um método, e esse método, daqui a pouco, vai ser superado. Com quantos anos? 2, 3 anos? Aí, quando ele vira é uma obsolescência planejada no saber. Porque a gente diz assim, é preciso aprender a aprender, é preciso aprender a desaprender. É verdade, eu concordo plenamente. Só não se fala o seguinte, é preciso aprender a pensar. Porque quem aprende a pensar, aprende a desaprender e aprende... a aprender a aprender. Verdade, isso é verdade. Você não lê. Essa juventude, veja bem, tem uma alienação política, eles estão dizendo que eles são maravilhosos. Não são, não. Eles são absolutamente alienados hoje, a grande maioria. Você tem uma minoria, não estou falando que é de esquerda ou de direita, não. Alienação real, está certo? Alienação real, porque eles não conseguem ler 2 linhas. E aí, quando os livros de administração clássicos, que são fundamentais, assim como no direito, os livros clássicos de administração, será que alguém pode estudar direito do trabalho, direito tributário, sem estudar, por exemplo, o Eliomar Balieiro? Quem é que faz curso de direito que não estuda com o Eliomar Balieiro? Você tem clássicos de administração, a maioria, Cristina, Cadu e Josué, dos professores de administração, nunca leram o livro do Forte e falam mal dos livros dele sem parar.
O livro do For é melhor do que o For em inglês, porque ele foi traduzido simplesmente por um intelectual fantástico brasileiro e que era um grande empresário, Monteiro Lobato. Portanto, o texto em português é melhor do que em inglês. Ele sim fala mal de textos de Fayol do Ford, sem ter lido o Fordismo. Porque está querendo citar, não. É que tem ali alguns princípios, eu acabei de citar um, Fayol, que é hoje absolutamente real. Há princípios que são gerais e que não foram superados, assim como no direito. E a gente fica dizendo que tudo isso é velharia. É velharia de quem, cara pálida? Quem é que leu Abraham Maslow, do livro do Abraham Maslow? E fica ensinando e culpando o Abraham Maslow. É só um recortezinho ali e pronto, né? O recorte. Como se ele tivesse feito como contribuição a hierarquia das necessidades humanas. Ponto, parágrafo. Tá certo? Eu pego o livro de administração, uma teoria que me impressionou muito, sempre me impressionou, que não tem em português, a não ser português de Portugal, o livro Aspectos Humanos da Empresa, de Douglas MacGregor, Teoria X. Sim. Teoria X e Y é rigorosamente ensinada, errado, em todo o Brasil, inclusive nos melhores livros de teoria geral da administração, desses autores mais famosos que você conhece, que diz que teoria X é o contrário de Y. Uma burrice fundamental. Isso deve fazer o MacGregor se... Estremecer no túmulo. Se meter no túmulo. Tá certo? Isso dá um pensamento. Nunca o mundo foi tão importante para aplicar a teoria Y como é hoje o mundo, hoje em dia, a sociedade do conhecimento. Mas nunca o mundo tem preceitos da teoria X como está sendo gerido hoje, cobrando resultado a qualquer preço, a qualquer custo. Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda. Maravilhoso. Aqui, ó, vamos aplaudir. Olha, nós ficamos devendo, sabe o quê? Eu não sei se as pessoas aqui sabem, mas você teve uma carreira brilhante também. Tem até hoje uma carreira brilhante dentro da administração pública. Não é verdade? Você tem uma carreira brilhante. Nós podemos até pensar numa nova live em que a gente vai dar um foco mais na administração pública, porque Wagner tem um conhecimento grande, uma experiência grande, passou por diversos órgãos, né? Foi deputado, foi vereador, tem um conhecimento político muito acirrado, muito importante, e acho que é legal a gente mostrar para nós, enquanto oportunidades, que essas áreas que a gente fica, às vezes, restrito à empresa privada, né? Porque a gente fala Shell, não, fica restrito, e tem muita coisa, tem muitas áreas que precisam também da nossa qualificação, que às vezes sequer é tangenciado dentro da faculdade. A gente passa, nem fala, você nem sabe, nem sabe. Mas exatamente, passa direto. Tem um campo que sofreu retrocesso em gestão, é a gestão pública, de forma brutal. Exatamente. Quer dizer, apesar da gente ter hoje gente mais cara, como eu tenho equipamentos fantásticos de internet, de informática, etc., a gente acha que essa gestão está muito eficiente. Não está, não. Ela piorou muito. Ela já foi exatamente. Eu acho que a gente pode marcar. O Alain, o próprio Cadu também trabalha na área pública, o Demilton, que não está conosco, e outros ouvintes aqui também. Fiquem preparados. Nós vamos fazer. Eu fui estagiário da empresa do Alain, nos Correios, que era uma empresa modelo para o Brasil. Para o mundo, aliás, como empresa de Correios. Hoje está com dificuldades, mas ela tem toda... E foi como empresa estatal. Tá certo? Estudos de caso maravilhosos. Maravilhosos. Né? Então, nós vamos aqui nos comprometer, mais à frente, de fazermos um podcast, né, com foco da administração dentro da área pública, e a explodir todas as possibilidades, que não são poucas, né, trazendo esse conhecimento ímpar que você tem, ao longo do tempo, que foi angariado aí com uma grande experiência em diversas áreas distintas, né? Não só a parte política, como a parte administrativa em si, né? Como político e como administrador, para que a gente possa trazer essas informações para os nossos ouvintes. Alain e demais, eu posso fazer uma provocação última? Claro. Pode e deve. O Vale do Silício da administração pública no mundo hoje chama-se Singapura. Singapura não é a China, é Singapura, é o Vale do Silício. Se tem um modelo a ser seguido na administração pública no mundo, é Singapura. Aí, debater isso, hein? Isso aí é interessante, hein? Interessante. Exatamente. Aí, Alain, fica ligado, hein? Não é mais a Inglaterra, não são os Estados Unidos, não é a China que desponta, é Singapura. Opa!
Vamos fazer isso. Não é Finlândia no seu processo de educação, que é famoso? Ou Singapura? Você não deu muitas informações e orientações para a grande do processo educacional da Finlândia hoje? Que a gente nem considera isso.